Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Sou o professor Tiago e nessa aula vamos ver a estática dos sólidos. Vamos aí começar com a introdução. Então, o objetivo da estática dos sólidos é estudar as condições para que um sólido esteja em equilíbrio estático. Mas o que vem a ser esse tipo de equilíbrio? Então, são condições para que um sólido não apresente nenhum tipo de movimento macroscópico em relação ao dado referencial. Por quê? Antigamente, a gente estudou o equilíbrio de uma partícula. Agora, um sólido é constituído por várias partículas. Então, além do movimento de translação, ele também pode ter o movimento de rotação. Então, continuando aí, o equilíbrio estático precisa ser garantido no projeto de estruturas de edifícios, pontes, viadutos, etc. Então, quando o engenheiro projeta algum edifício, ele tem que levar em conta esse equilíbrio. Por quê? O edifício, o prédio, a ponte, ela não pode se mover, ela tem que ficar em equilíbrio. Igual essa ponte aí da figurinha, a ponte Harbour, situada aí em Sydney, na Austrália. Então, conhecimentos de estática foram necessários para garantir as condições de equilíbrio dessa ponte. Então, a ponte ela não pode se mover, ela tem que estar em equilíbrio. Então, algumas aplicações aí da estática que a gente pode ver no nosso dia a dia é a simples tarefa de abrir uma garrafa. Por exemplo, o abridor ele é um tipo de alavanca, ele é uma aplicação da estática para que a gente consiga tirar a tampa da garrafa. A estática também ela vai justificar a vantagem da gente usar uma chave de fenda para apertar ou desapertar os parafusos. E outra aí também, esse sistema que encontra-se em equilíbrio, que está apoiado aí na borda da boca da garrafa. Qual que é o segredo desse sistema? O segredo desse sistema, desse equilíbrio, vai estar na posição do centro de gravidade do sistema. O centro de gravidade dele está na ponta aí do palito que está apoiado na borda da garrafa. Então vamos lá, vamos ver o equilíbrio do ponto material. Então, como a gente já viu lá na dinâmica, um ponto material está em equilíbrio em relação ao referencial adequado, como o solo, por exemplo, quando ele se encontra em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação a esse referencial. Lembra do que eu falei lá atrás sobre as condições de equilíbrio. Quando ele está em repouso, a gente diz que o equilíbrio é estático. Agora, se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, vai ser o equilíbrio dinâmico. Beleza? Então, olha aí. Então, a condição para um ponto material estar em equilíbrio em relação ao referencial é que a resultante das forças que nele atuam seja nula. Então, olha aí, a força resultante que está aplicando nele é zero. Se ele estiver em repouso, equilíbrio estático. Se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, equilíbrio dinâmico. Então, vamos ver aí agora o equilíbrio do corpo extenso. Então, olha aí, tratar um corpo como um ponto material equivale a admitir que, na situação em que está sendo estudado, só interessa considerar a possibilidade de ele adquirir algum movimento de translação, já que não se pode caracterizar o movimento de rotação de um corpo uniforme. Por isso, dizemos que o equilíbrio de um ponto material é de translação. Então, quando a gente considera apenas um ponto, teoricamente, esse ponto ele não consegue girar, ele não tem rotação. Ele não roda. Então, ele só tem translação. Então, o equilíbrio de um ponto material é apenas equilíbrio de translação, ele se mover. Já o corpo extenso, por sua vez, pode apresentar tanto movimento de translação como de rotação. Por esse motivo, o estudo do equilíbrio do corpo extenso requer duas análises, uma referente à translação e outra referente à rotação. Se a gente tiver, por exemplo, um tijolo, ele pode, além de se mover, ele também pode girar. Então, além do equilíbrio de translação, a gente tem que estudar também o equilíbrio de rotação. Então, para o corpo extenso, são dois equilíbrios, equilíbrio de translação e equilíbrio de rotação. Então, vamos ver o conceito de equilíbrio de translação. Então, o corpo extenso está em equilíbrio de translação quando seu centro de massa está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação a um determinado referencial. Então, lembrando que o centro de massa é aquele ponto do corpo onde toda a massa dele seria considerada, se a gente fosse considerar ele como um ponto material. Então, olha aí, a força externa que atua nele, que é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Se a aceleração do centro de massa for nula, então ele vai estar em equilíbrio de translação. A força externa aplicada nele é zero, nula.
Agora, o que vem a ser o equilíbrio de rotação? Então, um corpo extenso está em equilíbrio de rotação quando ele está em repouso, ele não rota, ou em movimento de rotação uniforme. A gente já viu lá no movimento circular. Ele vai rodar com uma velocidade angular constante em relação a um referencial determinado. Então, na rotação, a gente tem que levar em consideração a velocidade angular dele, que tem que ser constante. Então, na estática, são considerados apenas corpos extensos em equilíbrio estático, ou seja, corpos em repouso tanto em relação à translação como em relação à rotação, ou seja, corpos que não transladam e nem rodam. Agora a gente vai ver o conceito de momento escalar de uma força em relação a um eixo. É uma grandeza capaz de medir a eficiência de uma força de produzir uma rotação em um corpo. Então, para isso, a gente vai considerar 3 situações práticas. Primeira situação aí é de uma pessoa que deseja fechar uma porta, como está aí na figurinha. Por isso, ela precisa aplicar uma força que vamos supor que seja perpendicular à porta. Então, aí é fácil a gente perceber que a eficiência da força vai fazer a porta girar vai ser tanto maior quando for a sua intensidade e maior entre a distância entre o local onde ela é aplicada até o eixo de rotação, que é onde ficam as dobradiças. Então, quanto maior for a força, ou quanto mais distante eu aplicar essa força da dobradiça, o meu movimento vai ser mais fácil. Na segunda situação, a gente tem o motorista de um caminhão que está tentando desapertar um parafuso de uma das rodas com uma chave. Se esforçar ao máximo, ele não vai conseguir fazer. Por quê? Ele tem que acoplar um cano de ferro à chave, de modo a aumentar a distância do local onde ele aplica a força até o eixo de rotação do parafuso. Como a gente sabe, é a chave da roda. Quanto maior for o cabo, o tamanho do cabo da chave da roda, mais fácil vai ser para girar o parafuso. Se a gente pegar o parafuso e tentar apertar ele, girar ele com a mão, a gente não vai conseguir. A gente tem que usar a chave de roda. Quanto maior for o cabo dessa chave de roda, mais fácil vai ser girar o parafuso. E nessa outra situação, na situação 3, a gente tem uma gangorra, que também é um sistema que permite investigar a eficiência de uma força em produzir rotação. A gente pode verificar aí que o peso do garoto A é o dobro do peso do garoto B. Então é necessário que a distância do garoto B até o eixo, aí, o ponto E, seja o dobro da distância de A, até esse mesmo eixo, para que ambos fiquem em equilíbrio. Certo? Então, aí, momento escalar de uma força em relação ao eixo, de acordo com as situações que acabamos de descrever, podemos concluir que a eficiência de uma força em produzir rotação em um corpo é tanto maior quanto maiores forem sua intensidade e a distância entre a reta que passa pela força, essa reta é chamada de linha de ação, e o eixo de rotação do corpo. A grandeza física que mede essa eficiência é denominada de momento ou torque. Então, para definir escalarmente essa grandeza, considere um corpo sob a ação da força F e um eixo de rotação. Esse eixo de rotação pode ser real ou imaginário, perpendicular ao plano da figura e passando pelo ponto O, que é o polo do momento. A força F e o ponto O estão no plano do papel. A gente tem um corpo, a gente tem uma força aplicando aí, vai ser aplicada perpendicular, e aí a gente tem a distância B, que chama de distância B, entre o ponto centro O e até onde essa força é aplicada perpendicularmente, certo? Essa distância que ele chamou de B, que é do ponto O até a linha de ação da força, é denominada braço da força F em relação a O, beleza? Então, olha aí, momento escalar m de uma força F em relação a O é o produto da intensidade dessa força por seu braço em relação a O, procedido em sinal algébrico arbitrário. Então, o momento é igual a mais ou menos força vezes a distância dessa força até o ponto O. Então, a gente tem aí na frente um sinal mais ou menos. Então, a finalidade desse sinal é distinguir os momentos que correspondem a uma tendência de rotação no sentido horário daqueles que correspondem a uma tendência de rotação no sentido anti-horário. Então, para cada problema, a gente vai convencionar o sinal que será atribuído ao momento. Pode-se considerar positivo, por exemplo, o momento de uma força capaz de produzir uma rotação no sentido horário, e negativo, o momento de uma força capaz de produzir uma rotação no sentido anti-horário, igual está aí na figurinha. Se vai provocar uma rotação no sentido horário, sinal positivo.
Se for no sentido anti-horário, vai ser negativo. Só para constar a diferença aí, na figurinha está F vezes B, enquanto que na minha formulinha eu coloquei F vezes D. O livro aí que eu tirei a figura, ele chama essa distância de B, só que a gente, tanto eu quanto o PET, vai chamar essa distância aí de D, certo? A distância entre a linha de ação da força até o ponto O. Então, qual que é a unidade de medida aí? As unidades de medida de momento são obtidas pelo produto de uma unidade de força por uma unidade de comprimento. Então, a unidade de medida de momento é igual a unidade de força, que é Newton, e unidade de distância, que é o metro. Vai ser Newton vezes metro. Porém, preste atenção no seguinte, assim, a unidade de medida de momento no Sistema Internacional de Unidades é o Newton vezes metro, que não deve ser chamada de Joule, que a gente vai ver mais para frente quando a gente for estudar energia. Porque a gente vai reservar essa denominação para unidade de trabalho e energia, que são grandezas físicas diferentes do momento de uma força. A gente vai ver mais para frente. Então, a unidade de medida de momento é Newton vezes metro. Então, vamos resolver alguns exemplos para aplicar o que a gente aprendeu nessa videoaula. Exemplo número 1. A figura representa a força aplicada na vertical sobre uma chave de boca por um motorista de caminhão tentando desatarrachar uma das porcas que fixa uma roda. O ponto de aplicação da força dista 15 centímetros do centro da porca e o módulo da força máxima aplicada é de 400 newtons. Nessa situação, suponha que o motorista está próximo de conseguir desatarrachar a porca. Em seguida, o motorista acopla uma extensão à chave de boca, de forma que o novo ponto de aplicação da força dista 75 centímetros do centro da porca. Calcule o novo valor da força, do módulo da força F em newtons necessário para que o motorista novamente esteja próximo de desatarrachar a porca. Então, olha aí. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colher os dados aí do problema. O que é que ele me deu? Que a força aí que o motorista vai estar aplicando de 400 newtons é a distância aí de 15 centímetros, que dá 0,15 metros. Então, nessa situação inicial, qual é o valor do momento dessa força? Então, momento, força, vezes distância, 400 newtons, vezes 0,15 metros, que dá 60 newtons vezes metro. Beleza. Agora, o que ele fez? Ele acoplou uma extensão a essa chave de boca. Então, agora você aumentou a distância da linha de ação da força que está aplicando até o parafuso. Então, agora passa a ser de 75 centímetros, ou 0,75 metros. Mas o momento é o mesmo. Então, como é que eu faço para calcular essa nova força? Eu mantenho o valor do momento, 60 newtons vezes metro, que vai ser igual a força, que eu não sei, que é o novo valor da força, vezes a nova distância, aí, que é 0,75 metros. Então, força vai ser 60 dividido por 0,75. Para eu matar a vírgula aí de baixo, eu ando com ela duas casas. Se eu andei com duas casas aí no denominador, eu tenho que acrescentar 2 zeros no numerador. 6 dividido por 75. Então, eu vou ter que a minha nova força de 80 newtons. Ou seja, ela vai ser muito menor do que aqueles 400 newtons que ele tinha que aplicar quando ele estava só com a chave. No que ele colocou essa extensão, olha aí, o valor da força diminuiu consideravelmente, de 400 newtons para 80. Muito bem, exemplo número 2. Na figura abaixo, uma pessoa com massa de 60 kg encontra-se em repouso a 2 metros da extremidade A de uma tábua, cujo peso pode ser desprezado. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros segundo ao quadrado. Então, nós temos aí uma pessoa em cima de uma tábua, a gente vai desprezar o peso dessa tábua, apoiada na extremidade A e B, e a pessoa está a 2 metros da extremidade A. Letra A. Calcule o módulo da força de apoio A que exerce sobre a barra. Então, qual que vai ser a reação de apoio? O valor, vamos dizer assim, a força normal do ponto A. Muito bem. Ele me deu o peso, que é massa vezes gravidade, a massa da pessoa 60 kg, gravidade 10, então o peso da pessoa 600 N. A distância da pessoa até o ponto A, 2 metros, e a distância total de A até B, de 3 metros. Então, a gente vai calcular os momentos em relação ao ponto B. Então, quem vai ser esse momento em relação ao ponto B? Eu tenho a força de apoio do ponto A, vezes a distância do ponto A até o ponto B, que vai ser igual ao peso da pessoa, vezes a distância da pessoa até o ponto B. A força de apoio do A, eu não sei. A distância de A até B, eu sei que vale 3 metros. O peso da pessoa, 600 newtons, e a distância da pessoa até B, de 1 metro. Então, FA vezes 3, 3FA, 600 vezes 1, 600 newtons. Então,
3 está multiplicando, vai dividindo, 600 dividido por 3, 200 newtons. Então, a força de apoio A, que o apoio está exercendo na barra, vale 200 newtons. Agora, vou fazer a mesma coisa. A letra B, calcule o modo da força que o apoio B exerce sobre a barra. Então, na primeira situação, na letra A, eu calculei os momentos em relação ao ponto B, porque eu queria a força de apoio do ponto A. Agora, se eu quero o valor da força do apoio B, então eu vou calcular os momentos em relação ao ponto A. Novamente, os mesmos dados, o que eu vou fazer? Tomando os momentos em relação ao ponto A, o que eu vou ter? O peso da pessoa vezes a distância da pessoa até o ponto A é igual à força de apoio do ponto B vezes a distância de A até B. Então, olha aí, substituindo peso da pessoa 600 newtons, distância da pessoa até o ponto A 2 metros, força de apoio que eu não sei e distância de A até B que é 3 metros. 600 vezes 2, 1.200. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, a força de apoio do B vai valer 400 newtons, certo? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Agora façam as atividades e até a próxima aula, pessoal.